O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, no nosso caminho de discípulos e discípulas de Jesus, e na nossa experiência de, em cada domingo, nos sentarmos com Ele, para nos alimentarmos da escuta de Sua palavra, e ao menos para os poucos que aqui fisicamente estão, para a partilha do pão da Eucaristia, nós chegamos então, neste caminho, ao 18º domingo do tempo comum. Aqui reunidos, queridos irmãos e irmãs, ou reunidos em casa, junto às suas famílias, nós queremos mais uma vez fazer a experiência do discipulado, escutar a palavra de Jesus e deixar que esta palavra ilumine nosso coração, ilumine nossa vida, nos faça compreender melhor o que Jesus espera de cada um e de cada uma de nós. Queridos irmãos e irmãs, como insistentemente temos lembrado em praticamente todos esses domingos e nesses últimos dias, até mesmo nos dias de semana, nós estamos fazendo uma experiência de conhecer mais Jesus e de nos tornar mais discípulos e discípulas dele a partir do Evangelho segundo Mateus. Este ano, a liturgia da igreja chama de ano A, exatamente porque o evangelista que vai ao longo do ano nos acompanhando e nos ensinando é o evangelista Mateus. Em cada domingo, os que são atentos, certamente sempre prestam atenção a isso, é sempre um trecho do Evangelho segundo Mateus que nós estamos escutando. E nesses últimos domingos nós temos escutado, e até durante a semana também, nós temos escutado trechos do Evangelho de Mateus numa sequência que quase nos lembra uma novela, como se a cada domingo a gente escutasse um capítulo
dessa história, numa sequência mesmo. E isso é muito bom porque vai nos ajudando a de verdade mergulhar em cada palavra que o Evangelho segundo Mateus nos dá, mas ao mesmo tempo no todo, no conjunto dessa história, no conjunto desse Evangelho. Durante esses últimos dias, e especialmente desses últimos domingos, a gente estava escutando algumas parábolas. Jesus nos falando, a partir de parábolas, do que é o reino de Deus. Hoje, não foi exatamente uma parábola o que a gente escutou. Ou pelo menos não dentro do que a gente entende por parábola. Hoje, a gente se juntou a Jesus e seus discípulos para participar de uma história, de um momento, de um episódio da sua vida. E um episódio para o qual nós podemos olhar de dois modos. Nós podemos olhar para esse episódio matematicamente e pensar assim: era uma multidão de 5.000 pessoas, havia apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou, e isso tornou-se suficiente para que todo mundo comesse, enchesse a barriga e voltasse para casa satisfeito. Se assim fosse, não deixaria de ser um milagre. E isso por si já bastaria para, de algum modo, tocar o nosso coração e nos chamar a atenção para a pessoa, para a prática, para a misericórdia do coração de Jesus. Mas quando nós mergulhamos no verdadeiro sentido dessa história, desse episódio que marca a liturgia de hoje, nós ainda mais nos envolvemos e ainda mais nos sentimos comprometidos a converter o nosso coração a partir da realidade em que nós hoje vivemos, para podermos de verdade ser mais discípulos e discípulas de Jesus. O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus recebeu uma notícia, e uma notícia humanamente falando muito triste. Ele ficou sabendo que João Batista tinha sido morto. Todos nós conhecemos bem a história de João Batista, o primo de Jesus, o filho de Isabel, que veio antes para preparar-lhes os caminhos. E que, por causa do seu modo forte e profético com que pregava e chamava o povo à conversão, foi preso por Herodes e, a pedido de Herodíades, foi decapitado, foi degolado. E a cabeça de João Batista foi entregue a Herodíades numa bandeja. Todos conhecemos essa história. E logo que a notícia se espalhou, Jesus ficou sabendo que João Batista, aquele que era o seu precursor, que lhe preparou os caminhos, e seu primo também, filho de Isabel, havia morrido. E morrido de um modo muito cruel. Certamente isso mexeu muito com Jesus. Mexeu porque a gente não pode tirar de Jesus, mesmo ele sendo Deus, a sua humanidade. Não é? Ele é Deus, mas é verdadeiramente humano, plenamente humano. E qualquer ser humano se comove diante da dor da morte, sobretudo dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles que são importantes para si. E certamente Jesus, naquele momento, sentiu a dor da perda de João Batista. E essa dor se torna ainda maior porque é seu familiar, é seu parente. E morreu de um modo muito doído, muito cruel. Morreu por causa da missão. Além disso, certamente naquele momento, Jesus começa a perceber que o seu destino também não vai ser diferente. Se João Batista, que não era exatamente o Messias, era apenas aquele que lhe preparava o caminho, teve este fim humano tão cruel, tão duro, Jesus certamente naquela hora vai se dando conta de que o destino dele seria mais cruel e mais duro do que o de João. Então é claro que aquilo mexe com ele como mexeria com qualquer ser humano. Tomado de angústia, de tristeza, Jesus sente a necessidade de se retirar daquele lugar onde ele estava e de procurar um lugar mais tranquilo, mais deserto. Jesus retirou-se do meio da multidão. Para quê? O Evangelho segundo Mateus não nos diz exatamente o que Jesus queria, mas depois de receber uma notícia tão doída, tão triste como aquela, a gente pode até supor. Jesus queria chorar,
Jesus queria sentir a sua tristeza, Jesus queria rezar, colocar-se diante do Pai, pedindo ao Pai do céu, como em tantas outras vezes a gente viu Jesus pedir, que lhe fortalecesse e lhe mantivesse fiel à sua missão. Só que quando Jesus toma os discípulos e toma um barco e vai procurar um lugar mais afastado, quando ele chega lá e desce do barco e chega ao lugar para onde ele estava indo, a multidão tinha se dado conta disso primeiro e chegou lá muito antes que Jesus. E Jesus se depara com uma grande multidão. Talvez a gente, depois de ter recebido uma notícia tão triste, de estar tão humanamente abalado, dispensasse a multidão, dissesse, não, eu não tenho condições de hoje ser nem estar para ninguém. Mas Jesus olha aquela multidão, e era uma multidão de gente pobre, de gente doente, de gente esquecida, de gente marginalizada, de gente carente, carente de tudo e carente de todos. Jesus olha para aquela multidão e o sentimento que toma conta do coração de Jesus é o sentimento da compaixão. Diz o Evangelho que Jesus deixou-se tomar de compaixão por aquela multidão. E cheio de compaixão, quer dizer, sentindo a paixão daquela multidão, sentindo as dores, as tristezas, as carências e as angústias daquela multidão, Jesus esquece até mesmo da dor dele, da tristeza dele, para poder servir aqueles que ali se apresentavam. E Jesus, então, vai socorrer a multidão. Diz o Evangelho que ele curou muita gente, os doentes, que ele ensinou durante todo o dia as pessoas que ali estavam. E os discípulos de Jesus, que deviam ser os primeiros a entender a missão de Jesus, eles começam a se preocupar, porque eles percebem que o horário está passando, que o dia está indo embora, que está chegando já quase a noite, e aquele povo todo já estava certamente com fome, mas fome ainda sentiria. Para os discípulos, era hora de mandar a multidão embora. Era hora de dispensar os pobres e famintos para que cada um se virasse, para que cada um procurasse onde, como comer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Então, a multidão que se vire. Mas Jesus olha para os discípulos e lança-lhes um desafio. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Para os discípulos, isso era impossível, porque eles pensam com a cabeça dos que mandam, com a cabeça dos que detêm o poder, dos que detêm o dinheiro, o lucro. Para os discípulos, só se sacia a fome com dinheiro. Era preciso que houvesse dinheiro para encher a barriga de todas aquelas pessoas. E como eles não tinham dinheiro para isso, não havia nada que pudesse ser feito. Nós não temos dinheiro, e ainda que tivéssemos, nem temos onde comprar. Então, só se resolve a fome com dinheiro. Se não tem dinheiro, não há nada que possa ser feito. Assim pensavam os discípulos de Jesus. Mas não é assim que pensa, nem é assim que age Jesus. Para Jesus, a fome pode ser resolvida, ou pelo menos pode ser amenizada por um outro caminho, pelo caminho da solidariedade, pelo caminho da partilha, da prática da justiça. Para Jesus, então, não havia sentido em pregar o Evangelho, curar os doentes, anunciar o reino e deixar o povo de barriga vazia. Para Jesus, a solução daquele momento de fome e de necessidade do povo precisava surgir dali, do meio dos próprios discípulos e discípulas dele. Jesus, então, desafia os discípulos. E os discípulos começam a apresentar sinais muito pequenos
de que pode ser que seja possível fazer alguma coisa. Temos aqui alguém com 5 pães e 2 peixes. A gente tem uma tentação muito grande a olhar para isso de um jeito muito numérico, muito matemático mesmo. A gente pensa exatamente em 5 pães contados no dedo, né? E de 2 peixes também contados no dedo. Não. O Evangelho está partindo para um campo muito simbólico. 5 pães e 2 peixes dão um total de 7, que para a Sagrada Escritura é um número muito rico, importante, o número da totalidade, da perfeição, não é? Então o que o Evangelho na verdade quer dizer é que o que se tinha ali era pouco, não era muito não. Mas tinha uns pãezinhos, tinha uns peixezinhos. Certamente alguém levou um pouquinho, outro também levou. Mas quando cada um olhou para o pouquinho que tinha, pensava assim, é tão pouco que eu nem me atrevo a colocar em comum. É melhor eu guardar para mim, porque mais uma vez a gente volta àquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Jesus então começa a provocar os discípulos, e certamente os outros todos, a multidão que ali estava, para que aprendessem o gesto de pôr em comum o pouco que tinham. E as pessoas vão aos pouquinhos abrindo mão do pouco que tem, pondo em comum. E o que antes parecia ser pouco, vai se transformando num lindo e farto banquete. Jesus orienta os discípulos que peça à multidão que se sente. Cada vez que eu escuto isso, eu fico imaginando a beleza daquela cena. E eu gostaria de ter a alegria de poder ver, de estar lá. Aquela multidão de gente que certamente nunca teve a chance de sentar para comer, porque era uma multidão de pobres, de escravos, sobretudo num contexto cultural e social, em que só os homens e homens livres podiam se sentar para comer. Servos, escravos, empregados, estavam sempre de pé para servir aos seus senhores e comiam depois as migalhas, as sobras, em pé, lá na cozinha, em outro canto da casa. Mas aquela relva tornou-se naquela hora uma grande e bonita mesa, embora certamente nem mesa houvesse ali. Mas todo mundo pôde se sentar, e se sentar numa condição de igualdade, sentar-se no chão, todos, para poder partilhar a comida que ali era possível se partilhar, a comida que ali se tinha. Jesus toma essa pouca, que parecia pouca, comida, e dá graças a Deus, bendiz, reza e partilha, através dos discípulos, com todos e todas que ali estavam. O resultado dessa história, a gente mesmo ouviu no Evangelho. Todo mundo comeu. E comeu sem fazer economia. Porque diz São Mateus no Evangelho que todos comeram até saciar-se. E depois que todo mundo comeu até saciar-se, ainda sobrou. Ainda recolheram 12 cestos. Que também é outro número simbólico, mas o fato é que todo mundo comeu e ainda sobrou. Queridos irmãos e queridas irmãs, o povo certamente depois que comeu, voltou para casa. E voltou para casa levando no coração uma outra lição. Muito diferente daquela que antes eles tinham, talvez dada pelo próprio sistema da sociedade daquela época. Se aquele povo chegou ali pensando, farinha pouca, meu pirão primeiro, voltou para casa entendendo que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Voltou para casa entendendo que quem se põe no caminho do Evangelho não acumula. Quem se põe no caminho do Evangelho não põe o lucro em primeiro lugar. Não pensa só em si. Não olha apenas para o seu bolso, para o seu umbigo ou para a sua barriga. Mas quem põe-se no caminho do seguimento ao Evangelho, olha sempre para as necessidades do outro. Compreende que não é possível olhar para si sem primeiro olhar para o irmão. Certamente, aconteceu, com toda certeza, no Evangelho que nós hoje escutamos, um grande e bonito milagre. Mas talvez o milagre não tenha sido exatamente o que a gente imagina. Não houve o milagre do inchaço dos pães e dos peixes, mas houve o milagre da partilha, de tocar o coração e a cabeça
das pessoas que ali estavam. E eu sempre penso que talvez para Jesus fosse até mais fácil, com o poder que ele tem, porque é Deus, fazer o milagre de fazer o pouco peixe, o pouco pão render, do que fazer o milagre de converter o coração humano. Mas foi o coração humano que foi modificado, que foi transformado no evangelho que nós hoje escutamos. Se Jesus tivesse feito aquele pão render, inchar, multiplicar, para que todo mundo pudesse comer, eu tenho a impressão que esse episódio do evangelho não nos ensinaria muita coisa. Porque eu não tenho esse poder, nem vocês têm, de fazer pão render, multiplicar, de 5 virar 50 ou virar 500. Mas, se o milagre de Jesus foi transformar a consciência das pessoas para entender a necessidade da partilha, aí sim, esse evangelho me ensina, esse evangelho nos ensina, porque nos convida também ao mesmo gesto de desprendimento e de partilha. O tempo em que nós vivemos, se todos os tempos são tempos que nos convidam a essa lição, o tempo que nós vivemos ainda mais. Nós estamos no meio, como todo mundo sabe, de uma grande e difícil crise, que é crise sanitária, mas que também causa muitas outras, inclusive a econômica. Diante da situação que nós vivemos hoje, a gente sabe disso, tem gente passando necessidade. Como nós podemos nos fartar em nossas casas e nos esquecer de quem está passando necessidade? Nos esquecer de quem não está tendo o que comer? Como nós podemos nos sentar à mesa do Evangelho, mesmo à distância, os que de casa estão rezando conosco, e nos alimentar de Jesus, do seu Evangelho, e os que aqui estamos, também do pão da Eucaristia, que vamos daqui a pouco nos alimentar, e não nos dar conta das tantas necessidades dos nossos irmãos? Queridos irmãos e queridas irmãs, não há seguimento a Jesus sem comunhão com o outro, sem participação direta e profunda na compaixão de Jesus. Se Jesus é o Deus da compaixão, só posso ser seu discípulo se também sou capaz do mesmo gesto, dos mesmos sentimentos de compaixão. Que nosso Senhor, então, vá cada vez mais transformando o nosso coração nesta escuta cotidiana de sua palavra, para irmos nos tornando sempre e cada vez mais discípulos e discípulas dele. Que assim seja.